fecha a Bíblia, levanta a cabeça, que vai começar. Bonito o que nós lemos, não é? Agora vamos entender o que nós lemos. Para você entender o que nós lemos, você precisa saber quem era Jó. Quem era? Jó. Todo mundo conhece a história de Jó, né? Perdeu tudo, pobre como Jó, e Jó vai dar uma aula para nós hoje que você não tem ideia. Jó, a Bíblia diz que Jó, quando ele chegava à praça da cidade, eles punham uma cadeira para Jó se assentar. Quando os príncipes da cidade estavam diante de Jó, eles punham a mão sobre a boca, porque eles preferiam ouvir Jó falar do que falar. A Bíblia diz que quando alguém ouvia Jó falando, eles diziam: eis aí um homem bem-aventurado. Você já fez aí na sua cabeça uma ideia de quem era Jó? Jó não era qualquer um. Jó não era o Tião lá da esquina, o Manel, não. Jó era um homem de respeito, um homem de conceito, um homem de credibilidade, um homem honrado aonde ele morava. Mas quando Jó diz tudo isso aqui, Jó já tinha enterrado seus 10 filhos. Jó já tinha perdido toda a sua fazenda. Jó já estava com o seu corpo repleto de tumores. Jó, de um homem poderoso e influente, era um Zé Ninguém jogado na sarjeta. Aquele homem que todos respeitavam, todos queriam ouvir, todos... Olha só, eu esqueci de um detalhe. Quando Jó chegava, os idosos se levantavam diante dele. Olha o nível desse homem. Olha o nível desse homem, que aparentemente estava vivendo a sua maior injustiça, a sua maior tragédia, a sua maior desgraça, a sua maior humilhação. E Jó disse assim: ainda hoje a minha queixa está em amargura. Ou seja, ainda hoje, diante dos meus olhos, eu vejo a injustiça. Ainda hoje, diante dos meus olhos, eu vejo a minha causa não ser julgada. Ainda hoje, diante dos meus olhos, eu vejo a injustiça prevalecendo. A minha queixa está em amargura. E diante dessa situação, dessa tragédia, desse quadro de derrota, Jó disse assim: se eu soubesse onde encontrá-lo. Primeira coisa, no meio dessa situação toda, no meio do nada, no meio da tragédia, no meio do fracasso, a primeira coisa que Jó queria era ter um encontro com Deus novamente. Perdeu a chance de glorificar. A primeira coisa que Jó queria era ter um encontro com Deus novamente. Se eu soubesse onde encontrá-lo, se eu soubesse aonde achá-lo, eu me achegaria ao seu tribunal. Se eu encontrasse o Senhor novamente, eu me achegaria diante do seu tribunal. Para quê? Olha a aula que Jó dá para nós nessa noite. Eu me achegaria diante do seu tribunal. Primeiro, presta atenção. Com boa ordem, exporia a minha causa. Diga: com boa ordem, exporia a minha causa. Eu não vou perguntar não, para a gente ganhar tempo. Sabe o que Jó estava dizendo?
se eu encontrar com Deus novamente, eu vou diante do tribunal dele e eu tenho um propósito definido. Eu venho com boa ordem. Eu sei o que eu quero diante dele. Eu sei o que eu vim buscar diante dele. Eu sei o que eu venho reivindicar diante dele. Eu sei qual é a minha petição diante do tribunal de Deus. Quem veio glorificar, glorifica. Quem veio adorar, adore. Olha o que Jó fala, lá no fundo do poço, lá no meio do nada. Se eu chegar diante de Deus, eu tenho um propósito definido. Às vezes a gente pergunta, né, o que a pessoa vai buscar aqui? Ela se perde, ela tem um monte de necessidade, mas ela nunca tem uma prioridade. Eu vou repetir para você gravar. E escreve aí o meu nome embaixo, que essa frase desceu do céu. Você tem um monte de necessidade, mas nunca tem uma prioridade. Jó, ele disse: se eu encontrar com ele diante do seu tribunal, eu sei a minha prioridade. Eu sei a minha prioridade. Eu sei a minha prioridade. E olha o que Jó continua dizendo. Com boa ordem, com propósito definido, exporia a minha causa, e a minha boca se encheria de argumento. O Jó, que está com o corpo cheio de tumor, perdeu tudo. Nem Deus quer chegar perto dele. Ele está falando que se ele encontrar com Deus, a sua boca vai se encher de argumento. Quantas vezes nós perdemos o argumento na oração? E nós estamos vivos, hein? Inteirão, saudável, trabalhando, forte. O Jó no meio do nada. Se eu encontrar com ele, eu tenho argumento suficiente para conversar com ele o tempo que for necessário. Nós começamos a orar para nós que estamos, dependendo lá, você está enfrentando um problema, está com o coração partido, aí você começa a orar: Jesus, julga a minha causa, entra em favor da minha causa, abençoa meu pai e o meu primo, visita meu pai e a minha cunhada, opera na vida. Você se perde. Você não tem argumento para convencer a Deus a julgar a sua causa, a pleitear em seu favor, a descer do céu e te dar vitória, a levantar do trono e bater o martelo da justiça. Sabe por quê? Falta argumento. E eu perguntei: Senhor, mas como que falta argumento? É simples, meu filho. Quando a oração é feita apenas com os lábios, falta argumento. Mas quando a oração sai do íntimo da alma, não tem argumento que acabe. Não tem argumento que acabe. Quando a oração vem de dentro, vem de um coração sincero, vem de um coração puro, esse tem argumento para falar comigo. Quem tem argumento glorifica. Quem tem argumento glorifica. Jó disse assim: eu, cheio de argumento, eu saberia as palavras com que ele me responderia. E Jó disse assim: e eu entenderia. Eu faria o quê? O que ele me dissesse. Eu acho que você não vai dar glória na hora que eu te contar o segredo disso aqui, não. Eu entenderia o que ele me dissesse. Posso falar? Viver um evangelho que quer ouvir só sim da parte de Deus é muito bom, né? É isso que ele está falando. Ouvir só sim da parte de Deus é, oh glória, que delícia, Jesus é lindo, ó. É muito bom, né?
Mas Jó estava dizendo o seguinte: se eu chegar diante do tribunal dele e ele olhar para a minha causa e dizer: Jó, a sua causa, eu estou assinando não nesta causa, eu não vou mudar a sua sorte, você vai morrer enfermo, você vai morrer sem fazenda, você vai morrer sem honra, você vai morrer do jeito que você está. Ele disse: eu entenderia. Eu entenderia se ele me dissesse um não. Eu entenderia. E posso adiantar logo para a gente emendar uma coisa na outra? Posso? Vou ler aqui. Mas nas suas pisadas firmaram os meus pés. Guardei o seu caminho e não me desviei. Ah, você não entendeu, você não entendeu. Deixa eu dizer para você, sabe quem está falando que não se desviou? Um homem que tinha tudo e agora não tinha nada. Um homem que era alguém na vida, agora não era ninguém. E ele diz: no meio da tragédia, eu não vou desviar. Posso falar? Posso? Posso falar? Vou falar. Tem gente que desvia porque perdeu o emprego. Tem gente que dizia porque Deus falou não para ele naquilo que ele tanto queria. Tem gente que dizia por causa da namoradinha dele que terminou com ele. Nem quer ir na igreja mais com a namoradinha dele. Desvia por qualquer coisa. Desvia por disse e me disse. Jó, no meio da prova, ele disse: eu não me desvio da presença dele. Permanece firme na presença. Labá, surianda, labaia. Permanece. Senta aí. Jó não se desviou da presença de Deus no meio da tragédia. E ele disse mais: prova-me, manda injustiça contra a minha vida, e eu vou ser como o ouro que passa pelo fogo. Ah, não entendeu não? Não entendeu não? Quando o ouro passa pelo fogo, ele sai do outro lado puro, ele sai do outro lado inteiro, ele sai do outro lado exatamente ouro. Passa pela prova, mas permanece crente. Passa pela prova, mas permanece orando. Passa pela prova, mas permanece jejuando. Passa pela prova, mas continua indo no monte. Passa pela prova, mas continua buscando a presença. Labassurianda, labai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu não vou desviar. Eu não vou desviar. E ele disse mais. Disse o quê? Disse mais. Lá no fundo do poço. Lá no fundo do poço. Ele falou assim: se eu me adianto, o Senhor não está ali. Se eu recuo, eu não te encontro, mas eu não vou desviar. Eu não vou desviar. Pode vir o que vier, a minha vida está nas mãos do meu Senhor Jesus. Sabe por quê que Jó disse tudo isso? Lá no fundo do poço, lá no meio do nada, lá no meio da miséria. 10 filhos mortos, eu não vou desviar. Sabe por quê que Jó não desviou?
Porque ele sabia que para o cego ele era luz. Ele sabia que para o faminto ele era o pão. Jó sabia que para o sedento ele era a fonte. Jó sabia que para o enfermo ele era a cura. Jó sabia que para o viajante ele era o caminho. Jó sabia que para o réu ele era o advogado. Jó sabia que para o advogado ele era o juiz. E Jó sabia que para o juiz ele era a justiça. Jó sabia que ele era tudo. Tem glória a Deus aí? Tem glória a Deus aí? Alabá, surianda, alabaia. Por isso que Jó não desviou. Porque ele sabia que ele era tudo. E sabe, o que Jó mais queria no meio daquela tragédia toda? Quem está enfrentando uma tragédia aí? Deixa eu ver. Levanta a mão, fazendo favor. Vai. Vai com fé, vai. Está enfrentando a tragédia, meu filho? Vai com tudo. É. Sabe o que é que Jó disse no meio da tragédia? Sabe, pastora Marli? Ele disse assim, ó. Ah, quem me dera. O que ele disse? Ah, quem me dera, Basílio, ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Quem me dera, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Entendeu não, né? Sabe o que Jó queria no meio da tragédia? Sentir a presença de Deus de novo, sentir o abraço de Deus de novo, sentir o cuidado do Pai de novo. Você não entendeu? Vou revelar para você. Essa tragédia não é para te destruir, essa tragédia não é para te humilhar, essa tragédia não é para te envergonhar, é para você sentir a presença de Deus de novo, é para você encontrar com Ele face a face. Quem vem glorificar, glorifica. Ele quer te ver novamente. Ele quer te encontrar novamente. Ele quer ter você de novo. Irmãozinho, essa tragédia é só para você encontrar com Ele de novo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Essa tragédia, irmãozinho, é para você arrepiar de novo. Essa tragédia é para você chorar de novo quando ele entra no seu quarto às 3 horas da manhã. Essa tragédia é para você ouvir a voz dele através da palavra. Essa tragédia é para te encher, é para te encher, é para te encher com o poder. Alabá, subiando, alabaia. Ai, 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 ai. É só para te trazer para perto. É só para te trazer para perto. É só para te trazer para perto. Ah, eu vou chutar o balde. Vai chutar o balde, vai para o caminho errado. Porque em vez de resolver o problema, você vai arrumar outro problema. Está no meio da prova? Tá? Busca a presença dele. Está no meio do vale? Busca a presença dele. Está vendo um leão com a boca aberta para te pegar? Busca a presença dele, busca a presença dele, busca a presença dele, busca a presença dele, busca a presença dele. É só para encontrar com ele.
É só para sentir Ele de novo. É só para ter aquele abraço. É só para ter certeza que Ele está contigo. É só para trazer para perto. Ai, diga assim, ó. Ah, se eu soubesse aonde encontrá-lo. Mas só encontra quem procura. Só encontra quem procura. Só encontra quem procura. Irmãozinho, eu sei que você já orou e não sentiu nada. Você falou assim, nem eu acreditei na minha oração. Eu já orei e falei, se eu não acreditei, é Deus que vai ouvir. Mas quando menos você esperar, Ele desce na terra, Ele te pega no colo, te põe de pé novamente e cessa o sofrimento. Amém? Assenta e eu termino aqui. E no meio da tragédia, eu vou buscar a Deus. Vai fazer o quê? Hã? Entendeu? O caminho é esse. Não desvia, busca a Deus. Igreja viva. Igreja viva. E no meio da tragédia, igreja. E no meio da tragédia, bate palmas e glorifica o nome dEle. Busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus, busque a Deus. Amém.